no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 3, no versículo de número 23, Daniel, profeta Daniel, capítulo 3, o verso 23, diz assim a palavra do Senhor: E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Amém, irmãos? Palavra maravilhosa essa noite aqui, irmãos, que eu vou deixar para o teu coração. Muitas pessoas conhecem, essa passagem a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens que foram lançados ali naquela fornalha de fogo ardente, porque eles não se prostraram, irmãos? Eles não se curvaram diante daquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito, irmãos? Tinha aquela estátua gigantesca, e ali, quando tocava o som ali dos pífaros, da harpa, os instrumentos que era tocado ali, todos tinham que se ajoelhar e se curvar diante daquela estátua. Mas porém, esses 3 jovens fizeram toda a diferença ali, por não aceitarem se curvar diante daquela estátua, irmãos? Até porque eles conheciam Deus, eles serviam a Deus de Israel, eles sabiam que Deus não aceita adoração nenhuma, e eles sabiam que só Deus era digno de adoração, irmãos? Eles sabiam ali que só o Senhor Deus merecia toda adoração, toda a honra e toda a glória, ao contrário de muitas pessoas aí que adoram santos, uns adoram, na Índia, adoram a imagem de escultura de animais, de rato, de elefante, no Japão eles adoram Dalai Lama, enfim, cada região aí do mundo tem aí o que eles adoram, deuses, Você vê que deuses, irmãos, está no plural, deuses. Mas ali a palavra do Senhor nos diz que quando ele joga lá os 3 jovens, nós lemos aqui que a Bíblia diz que eles estavam atados. O que é atados, pastor Danilo? Atados, irmãos, eles estavam amarrados, é isso mesmo. Se você procurar no vocabulário, é atados, estavam atados, estavam amarrados. E a Bíblia nos diz que jogaram lá, irmãos, os 3 jovens dentro daquela fornalha amarrados. E detalhe, o rei, ele ficou com tanta fúria contra aqueles 3 jovens, que ele mandou aquecer ali bem mais do que era normal aquela fornalha, irmãos? Ele mandou, que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, ou seja, 7 vezes mais do que era acostumado a aquecer, irmãos? E a palavra nos diz que os homens que jogaram os 3 jovens lá, eles morreram, irmãos, Os homens que jogou lá, eles lá morreram porque a temperatura estava muito grande. E eu entendo aqui nesse contexto bíblico que primeira coisa, irmãos, primeiramente, Deus, o número 1 aqui desse estudo é Deus, ele poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego de ser jogado dentro daquela fornalha? Podia, claro que ele podia. A Bíblia diz que ele podia sim, irmãos. O Senhor podia livrar e evitar de jogar eles naquela fornalha, mas Deus, ele não fez isso. Deus, ele permitiu que eles fossem lançados ali vivos, irmãos, ali, ou seja, ele poderia ter feito ali algo ali, o rei, Deus, como sendo Deus, ele poderia entrar na mente do rei ali e quebrar o acordo. Alguma coisa ele poderia fazer aquela fornalha não pegar fogo,
Ele poderia fazer ali qualquer coisa, irmãos, para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso, né, irmãos? Deus, ele nos livra no meio da prova, no meio do vale, né? É dentro da fornalha que ele provou. Foi dentro da fornalha que ele provou para todos que ele era Deus, que Sadraque, Mesaque e Abednego servia. Deus, ele poderia livrar meu irmão de um dia estar num cárcere. Ele poderia levar, às vezes, o teu filho, o teu esposo, a situação que está, mas ele permite, porque lá dentro ele quer mostrar que ele é Deus. Não entendi, pastor. Olha, Deus, ele pode fazer qualquer coisa, irmãos. O que ele quiser fazer, ele pode fazer porque ele é Deus. Deus poderia livrar, né, que eles não fossem jogados na fornalha. Simples assim. Mas aí, irmãos, o que acontece? Deus permitiu que eles fossem lançados naquela fornalha para que todos vissem que o Deus de Israel realmente existia. Porque veja bem, você pegar uma fornalha como se fosse um tacho, colocar fogo nela, aquecer 7 vezes mais, e jogar um ser humano lá dentro, irmãos, não tem como, ele vai fritar, ele vai torrar. Porque está quente a fornalha, fogo, né? A princípio, qual que é a função do fogo? A função do fogo é consumir, né? O fogo tem a função de consumir. Então, se os homens só de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha já morreu, imagina os 3 que foram lançados lá dentro, irmãos, era para ter torrado. Então, como Daniel foi lançado também dentro de uma cova junto com os leões, você acha que Deus não poderia ter levado Daniel, irmãos, da cova? Poderia. Ele poderia ali ter dado um infarto ali nos leões, matado os leões. Ele poderia ter feito qualquer coisa, porque Deus, sendo Deus, irmãos, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no tempo dele, tudo é dele. Mas ele permitiu que Daniel fosse lançado naquela cova. Ele permitiu que Daniel fosse lançado ali vivo, para provar para todos que o Deus que Daniel servia é o Deus de Israel. Não entendi, pastor. Deus, ele poderia te livrar desta prova que você está. Deus poderia te livrar do vale que você está, mas ele permite que você entre no vale, ele permite que você entre no meio desta prova, porque no meio da prova, no meio do vale, é que ele vai mostrar que ele é Deus. A Bíblia nos diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, irmãos, é que quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado, irmãos, naquela fornalha, segundo nós lemos que ali eles estavam com as mãos atadas, eles estavam amarrados, ou seja, pegaram os 3 jovens amarrados e jogaram dentro de uma fornalha pegando fogo. Mas o interessante é que quando eles olharam lá de cima, ele diz, olha, o próprio rei olhou e falou, peraí, mas não é possível, não, mas peraí, dá binóculo aqui para mim, deixa eu ouvir direito, deixa eu observar, me dê o binóculo, não estou acreditando, não estou acreditando o que eu estou vendo. Aí o rei pergunta, se espantou, ele ficou assustado naquele momento, ele ficou abismado com o que ele estava vendo, porque ele falou assim aos seus capitães, mas a gente jogou, foi 3 jovens lá dentro, não foi 3 rapazes que a gente jogou? E eles disseram, não, rei, a gente jogou 3, foi 3 que foi lançado lá dentro. Aí o rei disse, mas eu estou vendo 4 homens soltos lá, só aí você já vê um outro milagre. Primeiramente que agora não são 3, são 4. Segundo lugar, além de ser 4, agora não estavam amarrados, mas eles estavam soltos, andando dentro daquela fornalha.
Eu estou vendo 4 lá dentro. E não há nada que está queimando eles parece que estão normal, o que está acontecendo. E o aspecto desse quadro que eu estou vendo é semelhante ao Filho dos deuses. Louvado seja Deus. Olha só. Não entendi, pastor Danilo. Ei, permita-me dizer para você uma coisa que essa noite. Permita-me dizer isto. Ei, Deus, Ele não te livrou de você passar por essa situação que você está, sabe por quê? Porque quando você estiver no meio desta prova, no meio desta guerra, no meio desta peleja, saiba que Ele vai ser o quarto da fornalha, Ele vai ser que vai estar com você no meio da prova, Ele vai estar com você no meio do deserto, Ele vai estar contigo no meio da luta que você se encontra, saiba que Ele se faz presente, irmãos. Eu aprendo uma lição aqui essa noite, e a lição que eu aprendo, sabe qual é? Que Deus, Ele está presente sempre no meio da nossa prova, no meio da nossa luta, no meio da nossa dor. Bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Está vendo, irmãos? Ele não livrou a fornalha, Ele livrou na fornalha. Ele não livrou Daniel de ser lançado nas covas dos leões. Ele livrou Daniel dentro da cova dos leões. Não entendi. Ei, Ele não vai te livrar da prova, não. Você vai ter que passar pela prova, mas passe dando glória a Deus, porque é no meio da prova que Ele vai se fazer presente na sua vida. E a vitória é por certo, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é varão de guerra. O nosso Deus, Ele é varão de guerra. Ele é varão de guerra, e o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu e nunca vai perder batalha. Ei, saiba que Deus, Ele vai fazer você um grande vencedor. Ele poderia ter livrado o meu irmão William, que testificou aqui, fez um podcast aqui conosco no dia de ontem, irmãos, que passou pelo vale da sombra da morte. Ele passou pelo vale da sombra da morte. Muitos olhos, muitas pessoas viram isso, que Deus é Deus. Ele poderia ter livrado o William daquele acidente? Poderia. Poderia ter livrado, sim, irmãos, de ele ter caído, não ter acontecido nada, ou até mesmo livrado de não acontecer o acidente, de ter freado na hora, de pegar de raspão. Mas Ele permitiu todo o processo. Ele permitiu todo aquele processo, ele ficar 15 dias de coma. Ele permitiu passar todo aquele processo, porque Ele queria mostrar para todos que Ele é Deus. Não entendi ainda. Ei, mesmo que você não está entendendo o que você está passando, mesmo que você não está entendendo nada, mas saiba que Deus, Ele vai te livrar. É no meio da prova, no meio da luta, no meio da dor, no meio da angústia, no meio da dificuldade, no meio do desespero. É aí mesmo que Ele vai estar. Quando você achar que tudo está perdido, Ele vai chegar com a solução, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, se não for a memória, diz assim: olha, há tempo determinado por todas as coisas. Ou seja, Deus não chega adiantado, Deus não chega atrasado, Deus chega no momento exato na nossa vida. E é assim que Ele vai fazer. Ele vai chegar no momento exato, no momento que você mais achar que tudo está perdido, no momento que você achar que tudo se perdeu e que ninguém se preocupa, que ninguém está vendo, mas é na hora que você menos imagina, na hora mais exata, precisa, porque o nosso Deus, Ele tem precisão, Ele acerta certinho, ó. No tempo certo a vitória vai chegar na tua vida. Aleluia, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por esses minutos aqui de palavra aqui nessa noite. Obrigado, Pai, por cada ouvinte. Deus, eu te agradeço por essa programação. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que está ouvindo, Pai, no aconchego do teu lar, na tua casa, deitado na tua cama,
aonde estiver ouvindo esta programação. Obrigado, Senhor. Abençoa aquele que se encontra no seu local de trabalho agora. Visita, Senhor, agora. Venha decretando uma grande vitória, Senhor. Abençoa todos os meus amigos que estão ouvindo esta programação, Senhor. Abençoe a vida de todos e que nessa noite opera um grande milagre, Jesus. Vai abençoando todos de uma forma especial, Jesus. Vai abençoando, Pai. Eu acredito no teu milagre, na vida dos teus filhos, ó Senhor. Opera, meu Deus, maravilhas. Opera, Senhor, conforme o teu querer. Porque eu acredito, Pai, que o Senhor é um Deus que livra, Deus, no meio da prova, no meio do deserto. Ó Deus, obrigado, Pai, Senhor, por mais um dia de vida, por Senhor, pela grande oportunidade de eu poder estar aqui, Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa programação. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque eu acredito, Deus, no teu milagre. Eu acredito no poder que há, Senhor, na oração. Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor é Deus de perto e que também é Deus de longe. Faz, Senhor, agora acontecer o teu milagre. Livra, Senhor, aquele que se encontra, Pai, já não aguentando mais, não está suportando mais, ó Senhor. Faz, Senhor, agora a tua vontade acontecer, porque eu creio, Deus. Continua abençoando, Pai, agora a cada um, Senhor, da programação. Deus, que a semana do teu povo venha ser uma semana abençoada. Que a semana agora, Pai, do teu povo venha ser uma semana repleta de bênçãos. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa nosso irmão lá no Rio de Janeiro, Pai, não me lembro, Pai, fugiu a memória o nome, mas ele está ouvindo, Senhor, ele sabe que é com ele, Pai. Visita ele agora, Senhor. Ele ia passar por uma cirurgia esses dias e estava preocupado, Senhor, com aquela cirurgia, mas neste momento eu te peço, Senhor, é Deus de perto, Deus de longe. Vai ao encontro, meu Deus, vai ao encontro àquela vida, nesse momento agora, vai operando o teu milagre, vai operando sinais e maravilhas, Senhor, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, para que todos saibam que o Senhor é um Deus que livra no meio do vale, no meio do deserto. Ó Deus, abençoa a minha vida também, Senhor. Vem me dando mais força, vem estar me capacitando, venha me ajudando a vencer, Senhor, as barreiras, os obstáculos desta vida que tem vindo. Abençoa minha família, abençoa meus filhos, minha esposa, meu ministério, abençoa minha agenda deste ano, abençoa, enfim, a cada um, Senhor. Eu venho aqui deixar a paz com todos, que Deus possa abençoar de uma forma especial, de uma forma sobre-humana, a vida de cada um nessa noite. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, ficam todos com a paz do Senhor, tenham todos uma ótima semana, uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Saiba que você é mais do que